Olá pessoal, voltando ao nosso curso de Arte e Cultura Afro, nós vamos tratar em 3 vídeos, e eu já apresento para vocês como a gente vai dividir isso, a história da arte e dança africana. Então eu optei para fazer um primeiro vídeo voltado à localização e exemplos de povos africanos, né, e essa questão da arte e da dança, mais especificamente aí, localizando, dadas as dimensões da África, dadas as dimensões culturais dos diversos povos da África. Então eu vou fazer um primeiro vídeo, que é este, voltado a isso. Vou fazer um segundo vídeo mais específico falando da arte, generalizando a arte africana, que é essa situação chamada arte africana, e um terceiro e último vídeo tratando mais especificamente da dança. Nesse vídeo da dança eu procurei pontuar mais a questão da influência da dança africana no Brasil, por motivo óbvio, né? Porque o nosso curso é Arte e Cultura Afro, claro que voltado aí para o nosso interesse do nosso povo, das nossas diversidades aí. Tratando disso, a primeira coisa é assim, vamos localizar o continente africano. Então você não tem uma cultura ou uma dança africana, você tem uma diversidade, uma infinidade de culturas e danças na África. E essas culturas, lógico, são reflexos refletidos nas expressões artísticas. A primeira coisa que eu quero notar dentro disso é assim, vamos localizar no mapa, estou mandando um mapa para vocês assim bem colorido para dar uma olhada nisso por PowerPoint, e lá você vai notar assim, se eu separar as culturas e os povos da África, um espaço geográfico muito importante foi o deserto do Saara. Por que o deserto do Saara foi muito importante? Exatamente por causa do acesso dos povos do norte aos povos do sul. Então você tem uma realidade que durante as grandes expansões civilizatórias, por exemplo, romana, que foi a última grande ali, que dominou o Mediterrâneo inteiro, eles não tiveram facilidade de acesso à África Negra, graças ao Saara. Claro que eu estou separando a África Negra, que é um padrão até meio geográfico, ao sul do Saara é a África Negra, ao norte é a África Branca, mas parece que não existe nada ao sul do Saara, não. Milhares de povos, reinos fantásticos, a gente vai falar um pouquinho de reino de Gana, por exemplo, um pouco à frente. Você tem, além desses reinos, as comunidades tribais com diferentes estruturas, com algumas coisas que nós acabamos generalizando como a própria religião. Nós generalizamos como o panteísmo africano, e a gente vai falar disso um pouco a seguir. Então, eu quero que você note nesse mapa que eu vou te mandar, uma coisa bem interessante, bem significativa, que é a forma como a África foi ocupada nos últimos milhares de anos. Nós sabemos que o ser humano surge na África e de lá espalha pelo planeta, né, um dos principais estudos teóricos do assunto, mas é interessante você notar que o nosso olhar os últimos 6.000 anos principalmente, e você tem ali no norte da África importantes civilizações historicamente estudadas, talvez a mais estudada, talvez não, certamente a mais estudada é a egípcia, mas você tem a África dos povos das rainhas negras ali ao sul do Egito, né? Que é a Núbia, a civilização da Núbia. Então você tem um outro elemento muito importante, que é chamada África ao norte do Saara, tem o contato e a influência da arte europeia e asiática. Então, quando a gente for falar de dança, você vai ver algumas coisas, né? Até mandei para vocês uns links de umas danças que eu peguei, que elas estão muito focadas ali nessa dança, que você fala, mas essa dança é árabe. Perfeito, você não está totalmente errado, porque teve uma grande influência da cultura árabe, especialmente nas regiões ao norte do Saara, e até em impérios importantes como o de Gana, a cultura árabe chegou, né, e fez esse sincretismo, essa participação na composição da cultura forte e existente que lá já estava instalada. Então, essa cultura árabe vai participar de uma forma muito significativa. Você tem os povos, como eu acabei de falar,
mais ligados ao Nilo, né, como o egípcio, o núbio, o grande reino de Cush, grandes povos que viveram naquela região. Você tem as regiões mais voltadas ao sul, que não são comunidades apenas tribais, de grupos negros atrasados, como muitas vezes a mídia nos fez passar. E o que é ser adiantado, né? É ter uma tecnologia de produção. Bom, se isso é ser adiantado, eu estou falando, por exemplo, da arte e ofício de produzir. Os europeus que conquistaram a África encontraram ferramentas, tecnologias muito superiores para o trabalho, para o labor, do que tinha na Europa. Então, essa tecnologia de produção também são expressões para a arte, né? Como é que eu vou falar para você de uma escultura feita à base do marfim, se a pessoa não tem uma ferramenta ou uma disposição e um tempo para isso? Ou uma orientação, né, intelectual para fazer uma escultura do intelecto? Ele não vai fazer uma escultura se ele está voltado apenas a sobreviver ali numa comunidade tribal que nos apresentaram durante muito tempo como rudimentar. E não são rudimentares, são extremamente sofisticados. Dentro desses povos, eu quis destacar alguns, não será possível falar de todos esses povos. Então você tem até hoje a presença no Saara dos chamados caras azuis, né? Na verdade os tuaregs, eles são povos que vivem ali no deserto do Saara, eles transitam, comercializam, e são os povos que conseguem fazer esse contato entre o norte e o sul, mesmo muito antes de outros equipamentos de transporte, como hoje tem o avião, você sobrevoa o Saara e não percebe, mas há milhares de anos essas pessoas já viviam e transitavam ali. Claro que eles não têm a cara azul porque a pele é azul, não é essa a ideia. Na verdade, para poder se proteger das tempestades de areia ou da própria vida do escaldante do deserto, essas pessoas envolviam o rosto com tecido, né, aqueles turbantes, e claro que transpiravam e a pele acaba ficando azul. E os tuaregs foram classificados por nós aí como os caras azuis por conta dessa questão da pele. Uma cultura riquíssima, um povo assim de uma organização muito voltada para o seu próprio conhecimento, pouco aberta às culturas europeias, por exemplo, mas que fundamentaram os povos que transitam, né, eu estou falando no presente porque ainda estão lá, pelo deserto do Saara. E na mesma linha, eu já falei, agora eu quero reforçar, a Núbia tem uma história fantástica de construções piramidais diferentes das egípcias, mas com funções até semelhantes, mas eram sociedades que, entre os seus ritos de escolha de governante, um dos poucos do mundo antigo que a gente tem registro, que não estavam tão voltados ao fato de uma pessoa ser do gênero masculino ou do gênero feminino, poderia ser um homem ou uma mulher, e ali ao sul do Egito, que a gente tem facilidade de localizar o Egito aí. E eu vou agora falar, nesse último vídeo, de um povo já bem ao sul da própria África, do continente africano, que são os Zulus. Estão lá até hoje, evidentemente, um povo com uma organização cultural e danças maravilhosas, e que tem como, por exemplo, um elemento que nós trouxemos para cá e muitas vezes não sabemos a origem, mas eles têm como um elemento de enfeite, de adorno, de valorização das miçangas. Ah, miçanga, sabe? Miçanga. Claro que hoje em dia a gente encontra aí no mercado as miçangas de plástico, mas na época eles tinham especialmente de sementes de diversas plantas presentes naquelas regiões. E essas miçangas, ou esses trabalhos feitos em miçanga, têm toda uma importância religiosa, vou falar disso em outro vídeo, toda uma importância ritualística que é aplicada aí na vida dos Zulus, um povo tipicamente, ou predominantemente, melhor dizendo, guerreiro, um povo que, por exemplo, não aceitou se submeter à cultura europeia e até hoje resiste e tenta manter vivo o espírito do que é ser, que é pertencer a uma cultura chamada
a cultura do povo Zulu, né, mantida ali nas regiões mais ao sul do continente africano.